Ok, nessa sessão então nós vamos trabalhar com arquivos. No .NET C Sharp nós temos aí um namespace que é praticamente dedicado a esses tipos de trabalhos com arquivos e diretórios, que é o system.io. A gente tem aqui inúmeras classes, muitas classes mesmo, e é impossível a gente passar por todas elas. Normalmente a gente vai descobrindo elas de acordo com a nossa necessidade do dia a dia. Então, nessa sessão eu vou apresentar algumas classes comuns que eu normalmente uso e que são úteis para criar nossas aplicações. Essas classes são File, FileInfo, Directory, DirectoryInfo e Path. A gente vai ver aí a diferença entre eles. File e FileInfo, ambos fornecem métodos para criar, copiar, excluir, mover e ler arquivos. Eles têm interfaces bem semelhantes. A diferença entre eles é que no FileInfo ele provê métodos de instância, e o File ele provê métodos estáticos. Então, por que a gente precisa, de métodos estáticos? Quando estático e quando for instância? Então, a diferença é que se você tiver um pequeno número de operações, por exemplo, pegar os atributos de um arquivo, é mais conveniente se acessar pelos métodos estáticos da classe. Só que o problema é que o método estático, toda vez que você vai acessar, toda vez que você chama o método estático, uma segurança, uma verificação de segurança, na verdade, é feita pelo sistema operacional para garantir que o usuário atual tenha acesso ao arquivo. Então, se você for fazer isso muitas vezes, isso vai prejudicar o desempenho da sua aplicação. Então, nesse caso, é mais eficiente usar o FileInfo, que aí você acessa todos os métodos de uma instância já criada. Essa verificação é feita uma vez só, na hora que você cria o objeto FileInfo. Aqui alguns exemplos de métodos que são muito úteis aí sobre essas classes. Obviamente existem muito mais do que isso. Selecionei aqui alguns que eu julgo mais pertinentes para esse curso. Criar, copiar, deletar, verificar se existe, pegar os atributos, mover e ler todo o texto do arquivo. Directory e DirectoryInfo são bem semelhantes ao File e FileInfo. Mesma coisa, um provê métodos estáticos e o outro instância de métodos. Novamente aqui alguns métodos úteis, criar um diretório, deletar o diretório, verificar se ele existe. Current Directory, quando a gente dá um get current directory, ele retorna aonde a aplicação atualmente está setada. Get files, obter os arquivos do diretório, você podendo também filtrar por extensão de arquivos, mover arquivos, e get logical drives, que retorna aí a partição do seu HD, se é C2 pontos, se é D2 pontos, etc. Temos também a classe Path, que fornece métodos para trabalhar com strings que contém o arquivo e o caminho do diretório desse arquivo. Alguns métodos úteis aqui da classe Path, e nós vamos ver todos esses métodos em ação no Visual Studio nas próximas sessões.